Oi, pessoal. Vamos ver o Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Segundo Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo e 2 de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e encontraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados às tendas como estavam. Nós lemos até aqui. Na Bíblia tem muitas histórias, e dentre elas tem muitas histórias de viagem. Por exemplo, o filho pródigo partiu da casa do pai e foi para uma terra distante, e pelo contrário, de uma terra distante, voltou para a casa do pai. Tinha esse caminho também. E quando a gente vê no livro de Ruth, a Noemi com o seu marido Elimeleque e Malom e Quilion, seus filhos, de Belém foram para Moabe, tinha esse caminho, e também de Moabe, voltando para Belém, também tinha esse caminho. Hoje à noite, essa palavra que nós lemos, na cidade de Samaria, na porta dessa cidade, tinham 4 leprosos sentados e que foram em direção ao arraial dos Círios. Com certeza, todos nós somos pessoas que viajamos. Mas o que é importante? Quando nós escolhemos a nossa viagem pelo nosso destino, pelo nosso caminho, nós estamos escolhendo isso. Mas Deus tem um caminho que Deus ele quer nos conduzir. Então, tem o caminho que Deus quer nos conduzir, as pessoas que andam por esse caminho, Deus concede muita graça e bênção. Nós podemos ver isso. Há um tempo atrás, eu fui para uma ilha chamada Porto Rico, e tem uma cidade chamada Maiti. Esse prefeito nos convidou, e nós fizemos um acampamento lá. Na verdade, a gente fez um acampamento em outra cidade, mas esse prefeito, ele nos pediu para ir, ele nos convidou para ir lá.
E a gente fez a cerimônia de encerramento lá naquela cidade e a gente fez num grande ginásio. O prefeito, ele parecia ter muito mais idade do que eu. E eu perguntei, quantos anos o senhor tem esse ano? Ele falou que ele é de 1948. Então, se ele é de 1948, ele tem a mesma idade que meu irmão mais novo. Mas ele parecia ter muito mais de 80 anos. Aí eu falei para ele que ele era mais novo do que eu, que ele tinha a idade do meu irmão mais novo, ele ficou assustado. Ele entrou no Guinness Book esse ano. Então, desde os 28 anos de idade dele, por 40 anos ele estava sendo prefeito. Esse ano ele tem 68 anos. Então, por 40 anos ele está sendo prefeito. E eu conversei com ele. Ele participou lá da Guerra do Vietnã. Então, eu acho que ele foi para o exército mais ou menos na mesma época que eu. E como ele também era dos Estados Unidos, né? Ele estava naquele exército. Ele participou da Guerra do Vietnã. Ele participou do campo de batalha. E aí ele acabou contraindo uma doença. E ele voltou para Porto Rico por causa dessa doença. E aí ele ficou bem em estado grave de vida. Ele sofreu bastante. E o pai dele faleceu. E depois de um tempo, ele viu o filho dele morrendo de câncer também. Ele, diante da morte, ele pensou que já tinha acabado a sua vida e ele largou todas as coisas diante dele. Vivendo a sua vida, vocês têm vontade de fazer música, você tem vontade de fazer um monte de coisa. Você tem muitas cobiças, né? Você quer ganhar dinheiro, quer comprar uma casa, quer comprar um bom carro. Então, as pessoas essas cobiças arrastam muitas pessoas. Esse prefeito, por 40 anos, ele trabalhou como um prefeito e ele falou que ele já estava velho e ele ia colocar uma outra pessoa no lugar dele. E ele, na próxima eleição, ele já não queria mais trabalhar como prefeito, né? Porque passaram 40 anos. Então, naquela ilhota chamada Porto Rico, é uma ilha muito pobre. E como é muito pobre, esse prefeito, tanto nos Estados Unidos ou nesses países de gelo, ele fez um pedido que eles fossem para a cidade deles e fizessem investimentos, né? Ele pediu assim. Então, um país dos países do gelo, ele falou, se você fizer investimento no nosso país, nós vamos dar uma terra para vocês, nós vamos te isentar de alguns impostos, nós vamos pagar tanto. Então, ele fez essa proposta. A nossa ilha, ela tem um imposto mais barato, tem água boa. Então, é um lugar muito bom para fazer investimento. Então, aquela empresa foram para aquela cidade de Maniti e começaram a fazer esse trabalho, esse investimento. E aí o governo, esse prefeito, o governo falou que o prefeito daquela cidade trabalhou como se fosse o presidente, né, daquela empresa, porque foi muito bom para aquela cidade. Aí, sempre que o presidente da empresa falava, a gente recebeu muita ajuda desse prefeito de Maneti.
E aí, assim, ele foi fazendo esse trabalho em várias outras cidades daquela cidade, daquele país. E aí o imposto é mais barato que os outros países. Então, eles ajudavam muito a cidade. A matéria-prima era mais barata. A água também era boa. Então, fazendo essa empresa, investimentos de empresas, né? Então, essa cidade ficou muito rica. Não só isso, mas não só essa empresa, aparecendo mais muitas pessoas, foram empregadas, né? Aí começou a entrar imposto, e como tinha dinheiro, aí começou a girar o dinheiro, né? Dentro da cidade. A cidade, sem que ninguém tivesse imaginado, começou a melhorar muito. O prefeito, ele fez escola de balé, também formou uma orquestra. Com certeza, não tem nem comparação com o Coral Grácias. Mas quando eu fui naquele dia, o prefeito, ele estava se gabando muito da sua orquestra. Não sei se não tem problema falar isso, né? Mas não era muito bom, né, aos meus olhos. Mas o prefeito estava falando que era o melhor do mundo. Aí eu perguntei, qual posição ficou na competição mundial? Ah, ainda não participamos, né? Então não falei nada, né? Eu só fiquei quieta, né? Eu só falei que estava fazendo bem, mas a orquestra de lá tocou primeiro e depois o Coral Grácias tocou, o prefeito já não pôde falar mais nada. Ele não conhece muito bem sobre música, ele sabe muito bem sobre negócio, sobre investimentos. E naquele dia, à noite, a orquestra dele tocou e o nosso coral também tocou. E os cidadãos, eles ficaram tão felizes. Eu também fiquei feliz. Eu fiquei bem próximo do prefeito. Eu tenho mais 4 anos a mais do que o prefeito, mas eu não chego nem aos pés do prefeito. Tem uma pequena cidade no Malhota chamada Cabreado. Por aqueles cidadãos que têm uma vida tão difícil. E ele, sendo prefeito, nossa, de salário ele recebia $1 por mês. E todo o seu salário, ele dava para os pacientes de câncer, trabalhava pelos pacientes de câncer, ajudava esses pacientes com câncer. Ele viveu assim. Não é somente uma história, né? Não é uma historinha que ele contou, mas hoje também. Será que existe alguém tão grande assim como ele? Realmente, ele é mais novo do que o meu irmão. Ele tem a idade do meu irmão mais novo, mas eu somente podia tratá-lo como uma pessoa mais velha. Mas, quanto mais eu conversava com ele apagou tudo sobre a sua pessoa dentro dele. Ele querer viver bem, ele querer comer bem. Realmente, ele vivendo de uma forma bem humilde. Por cada cidadão, os pobres, as pessoas miseráveis. E os cidadãos, eles não chamam ele de prefeito. Todos eles chamam ele de pai ou de vô. Quando eu penso, as pessoas fazendo trabalho bom, ou não conseguem fazer bondade, fazendo maldade, fazendo trabalho ruim, onde está o problema? É porque está preso na sua pessoa. Quer viver melhor, quer ser maior, quer tirar proveito da situação. Por isso, dessa forma, as pessoas, elas dão toda a sua vida nisso para viverem melhor, mentem, enganam aos outros. Mas dentre as pessoas
Tem pessoas que se despedem de si mesmo, vivem assim. Meu filho, ele trabalhou numa base do exército e eu ia visitá-lo de vez em quando porque era perto de Seul. Quando você vai ali naquela base, qual é um problema que frequentemente eles encontram? Os jovens soldados, eles amarram o pneu do carro na sua cintura e correm. Para manter a sua forma, ninguém fala, mas eles sozinhos. Tem algumas pessoas que é o pneu, né? Eles pegam, amarram o pneu e ficam correndo o dia inteiro. A gente pode ver isso. Cada vez que a gente ia naquela base, a gente podia ver uma pessoa com um pneu amarrado na cintura, né, para correr. E as pessoas amarrando esse pneu e correndo. E quando solta aquele pneu, parece que aquela pessoa está voando, né, correndo. Então, aqueles soldados especiais, para subir de cargo, para poderem se estabelecer, eles continuamente correm com um pneu pendurado na cintura, mas depois, quando solta esse pneu, eles correm que nem, nossa, eles saem correndo como se voassem. Então, vivendo a nossa vida, pela minha pessoa, para comer bem, para viver bem, para ser grande, para ser rico, para viver uma vida chique. Se você se libertar desse pensamento uma vez, se eu viver a vida por mim, para me estabelecer, para eu ficar alta, assim como tem um pneu que está, porque esse pneu está me amarrando e está me segurando, eu posso viver a vida difícil assim? Mas eu vendo aquele prefeito da cidade de Maniti, ele não é uma pessoa que acredita em Deus, mas ele foi para a guerra de Vietnã, ficou doente, o filho dele morreu de câncer, o pai dele faleceu. Então, passando por essas situações, diante da morte, ele pôde pensar profundamente. Ele pensou que ele morreu e ele largou todas as suas coisas e depois disso, tem muitas pessoas trabalhando pelo prefeito, pela cidade, mas não tem nem comparação com esse prefeito, né? E a cidade está indo muito bem. Agora, muitas empresas entraram lá. E assim recebe o imposto deles. Muitos cidadãos são empregados. E também recebe imposto dos cidadãos empregados. E depois eles recebem dinheiro, o salário deles, os cidadãos, eles compram dinheiro, eles compram coisas, e o dinheiro vai girando muito bem desse jeito. E assim a cidade já ficou bem forte. Agora eles ensinam música para aqueles estudantes, balé. E assim, pouco a pouco, aquele prefeito, ele esqueceu de viver por si mesmo. E vivendo pelos cidadãos, agora também. Ele falou que ainda recebe $1 de salário por mês. $1 é o quê? 4, 5 reais, né? Nem 4 reais. Eu não sei o que ele come, né? Eu não sei se ele come pasto ou o que ele está comendo, mas a prefeitura falou que fez plantação de abacaxi. Fez plantação de abacaxi. Então, uma parte eles exportam, uma parte eles deixam para os cidadãos comerem, para comerem para comer um bom abacaxi, né? Então, é muito linda aquelas praias daquela ilha.
Eu queria tantas vezes nadar lá, mas porque faltou tempo eu não pude nadar, né? É tão bonita aquela cidade. Uma vez eu gostaria de levar vocês até lá. Então na Bíblia tem pessoas. O que a Bíblia fala? As pessoas gostam delas se darem bem. Elas gostam delas se estabelecerem mais que os outros, de ganharem mais dinheiro, de se acharem, né? Então, a maioria das pessoas estão com o coração cheio das coisas que elas fazem bem. Com certeza, eu gosto que eu me dê bem. Porque eu não gosto de eu me dar mal, eu fazer errado. Então, se eu puder, eu quero esquecer essas coisas. Eu só segurando as coisas que eu fiz bem. A maioria das pessoas, a sua vida, elas vivem centralizadas em si, somente por si mesmas, só pela sua pessoa. A maioria das pessoas vivem esse tipo de vida. Mas nessa terra, nesse planeta, embora não tenha muitas pessoas, eu assisti um filme, A Feel Good Man, no avião, alguns poucos bons homens, né? Um advogado. Eu vi ele defendendo um homem para não ir para a prisão. Realmente eu vi ele trabalhando assim, se sacrificando mesmo por ele. Depois que eu vi esse filme, mesmo que eu seja um pastor, eu não chego nem aos pés desse homem. Eu, pelos irmãos da igreja, faço comunhão por eles. Mas mesmo como pastor, se eu me comparar com o prefeito de Maniti, eu não chego nem aos pés dele. Então, na Bíblia, quando a gente entra e vê a vida por mim mesma, viver por mim, me estabelecendo, eu aprendendo, eu experimentando, eu tenho muitas dessas coisas na minha vida, mas a vida por Deus, centralizada em Deus. Eu senti que é uma vida bem diferente, né? Deus criou os céus e a terra, e no jardim do Éden Deus criou o homem, o Adão. Deus viu a Adão e falou o quê? De todas as árvores do jardim podereis comer livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim dela, da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, essa árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, se comer desse fruto, isso é bom, isso é mal, isso é fazer bem, isso é errado, isso é prejuízo, isso é um lucro, isso é precioso, isso daqui não presta. Isso é vergonhoso, isso não é. Então, Deus criou o homem para não poder distinguir isso de jeito nenhum. Mas, depois, se comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, vai perceber isso. O que é bom, o que é mal, o que é feio, o que é bonito, o que é inteligente, o que é burro, o que é prejuízo, o que é lucro. Então, por que Deus falou para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Eu tenho que saber o que é bom e mal. Eu tenho que saber o que é prejuízo e o que é lucro. Eu tenho que saber o que é bom e o que é ruim. Adão recebeu a tentação da serpente e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Desde então, eles começaram a distinguir o bem e o mal. E assim, as pessoas, o que é o caminho que é correto para elas, o caminho que é bom para elas, o caminho que é proveitoso para ela. Depois que Satanás fez o homem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, então aquela bondade que o homem fez, então na verdade só existe bondade de Deus, mas ele criou uma outra bondade e fez o ser humano caminhar por um caminho diferente do caminho de Deus. Se
Se você não soubesse direito o que é bom, o que é mal, você poderia, de uma forma feliz, seguir o caminho bom de Deus. Mas cada um tem o seu próprio caminho, porque cada um está seguindo o seu próprio caminho. É um caminho completamente diferente do de Deus, por isso as pessoas são infelizes. Por isso, Satanás coloca um pensamento mau, coloca um pensamento mentiroso dentro de nós. Parece que eu mentir vai ser algo proveitoso para mim. Eu adulterar com outra mulher, ele me dá uma sensação que vai ser boa. E assim, Satanás fez com que o nosso coração ficasse bem distante do de Deus. Então a gente quer se dar melhor que os outros, a gente quer que os outros se deem mal, eu quero me dar bem. E eu quero prejudicar os outros, quero mentir, eu quero viver melhor que os outros. E entrando nesse tipo de coração, assim, pouco a pouco o nosso coração vai se afastando de Deus. Por isso, enquanto nós vivermos a nossa vida, esse caminho em si do homem, isso é maldição, isso é tristeza. Deus quer nos ensinar que esse caminho de Deus não é isso. Então, assim como antes de ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que era correto para mim, o meu caminho bom, não seguindo a essas coisas, mas seguindo a voz de Deus, seguindo a condução de Deus nesse momento, é que vou ter a verdadeira bondade. Não esse meu próprio conceito de bondade, mas a verdadeira bondade, a verdade e justiça, a verdadeira bênção. Por isso, para a gente seguir a palavra de Deus, a bondade que eu tenho, a justiça que eu tenho, ele faz com que eu abandone todas essas coisas. Por isso, hoje à noite, essa palavra da Bíblia que nós lemos, 4 leprosos, eles estavam andando pelo caminho. Fala sobre muitas palavras que as pessoas estão andando. As pessoas seguem o caminho da sua cobiça. Tem essas pessoas que seguem um caminho diferente do de Deus, que seguem a sua cobiça, mas tem pessoas que seguindo o seu caminho, não, esse caminho é mau, esse caminho não é ruim. E aí, saindo desse caminho, acabam seguindo o caminho de Deus. A Bíblia mostra exatamente essas duas pessoas. O filho pródigo. O filho pródigo pegou os bens do seu pai e foi para uma terra distante. Ele seguiu o caminho dele. Ele pensou que indo para uma terra distante ia ser feliz. Ele pensou que ia ter proveito. Ele pensou que ia ter muitas coisas boas lá. Mas quando o filho pródigo foi para essa terra distante, ele desperdiçou todos os seus bens. E comendo as alfarrobas do porco, ele estava vivendo na tristeza. Então, um dia, o filho pródigo, ele percebeu que o caminho que ele estava seguindo era mau. E ele seguiu um caminho oposto, que era o caminho do pai. O filho pródigo, quando voltou para a casa do pai, naquele momento, uma felicidade inexpressível, uma alegria inexpressível estava esperando por ele. A Noemi, que aparece no livro de Ruth também, ela com o seu filho Elimeleque, seu marido Elimeleque, seus 2 filhos Malom e Quileão foram para Moabe. Eles estavam vivendo em Belém, seguindo um caminho bom para eles, um método bom para eles, eles foram para Moabe. Eles seguiram a cobiça da sua carne. A Noemi, junto com Elimeleque, Malom e Quileon, assim que foram para Moabe, o seu marido morreu, Malom morreu, Quileon morreu. Por quê? O caminho que seguimos o nosso pensamento, se nós seguirmos um outro caminho diferente do de Deus, por mais que pareça bom, no final é maldição. É fracasso. Pessoal, mesmo frequentando a igreja,
seguindo o meu pensamento, seguindo as coisas, as minhas coisas boas. Quando eu vejo o meu passado, naquele momento parecia que ia ser bom, ia ser feliz, parecia que ia ser bom. Mas depois, com o passar do tempo, eu sou muito sujo, imundo, mal. Eu percebo que eu sou esse tipo de pessoa. Eu posso perceber. Por isso, eu pensei que eu era inteligente, boa, eu pensei que eu era assim, mas quando eu vejo cada coisa, tudo é fracasso. Por isso, depois, se eu seguir o meu bom método, o meu plano, só eu fazer alguma coisa, eu tenho medo disso. Então, lendo a Bíblia, o pensamento que eu achei que eu estava certo, que era bom, que eu acreditava bem em Deus, eu abandonei todas essas coisas e comecei a seguir um caminho pelo comando da palavra de Deus. E a partir do momento que eu comecei a seguir esse caminho, parecia que não ia dar certo, que eu ia fracassar, que ia estar difícil, parecia que eu ia ter problema. Mas, de uma forma muito graciosa, todas as coisas aconteciam. Uma vez, tem o cônsul do Paraguai. Ele veio algumas vezes para o acampamento para o nosso World Camp e ele ficou bem próximo de mim. Uma vez ele falou assim para mim. Ele falou que é o irmão mais novo do pastor Oksupark. E ele falou que o nome dele é Pak Tesu. Aí eu perguntei, por que Tesu? Você podia ter feito Sosu. Ele é muito bom, né? Uma pessoa muito boa. Um dia ele veio para mim e estava bem preocupado. Então, que preocupação é essa? Então, o presidente do Paraguai vai vir para a Coreia. Enquanto estava na Coreia, ele ia ficar na Coreia, ele queria fazer o presidente feliz, mas porque o cônsul não tinha alguma coisa para preparar para o presidente, então ele estava muito preocupado. E enquanto o cônsul fica naquele país, o presidente visitar aquele país, nossa, é uma coisa que pode ou não acontecer durante a vida dele, né? E se esse cônsul ele trata bem o presidente, ele pode até virar ministro. Então tinha que tratar muito bem o presidente, mas ele ficou alguns dias sem dormir por causa dessa visita do presidente. E ele, se preocupando, ele pensou o quê? O Coral Graças canta bem. Então, ele queria fazer um musical junto com ele queria fazer um concerto musical para apresentar para o presidente. E ele me pediu pro coral cantar um dia diante do presidente. E aí eu falei para a diretora, e a diretora falou que era possível. E aí a gente mandou o coral para ele. Então, era a partir das 7 horas da noite que ia ter o coral. E aí o cônsul falou para mim, pastor, o senhor está ocupado, mas o senhor também poderia vir? E antes do coral começar, antes das 6h30, eu fui. E quando eu fui até o 9º andar. O presidente estava presente ali. Também tinham 2 ministros, estava a secretária e também estava o cônsul ali. E, pela primeira vez, eu vi o presidente do Paraguai ali.
Se mandarem eu pregar, eu abro a Bíblia e falo, né? Mas eu não falo muito bem. Eu não sabia o que eu tinha que falar diante do presidente. E aí eu tava ali, lá, 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 aí o presidente falou, aí o cônsul falou, pastor, fala alguma coisa. Fala sobre o Good News Corps. Aí eu falei. Aí ele falou, então fala sobre a Munredin. Aí eu já testemunhei sobre a Munredin também. Mas então, para o senhor presidente, eu dei um livro meu, que é aquele livro, o Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. Eu dei em espanhol. E depois que acabou o concerto, né, a gente apresentou o concerto e acabou tudo muito bem. E depois de alguns dias, o cônsul me ligou e falou que o presidente leu todo aquele livro e queria se encontrar comigo. Aquele presidente recebeu aquele meu livro. Ele queria ler o livro no avião e mandou a secretária trazer o livro, mas a secretária não levou o livro, ficou lá no consulado. E no dia seguinte, alguém do consulado foi até o Paraguai só para levar o livro. E depois que ele leu esse livro, ele falou que queria se encontrar com o pastor Oxuparque. Pessoal, se você quiser se encontrar com algum presidente, você tem que ler um livro. Aí dê esse livro e depois ele vai querer se encontrar contigo. E naquele tempo, é mais ou menos em dezembro, né? E no mês de fevereiro, porque tinha o World Camp da UIF, eu liguei que eu ia naquele tempo. Então, dia 14 de fevereiro, o presidente me convidou para ir lá. Aí eu fui para o Paraguai. Se você vai convidado pelo presidente, sabe o que é interessante? Desde o aeroporto você é tratado como um VIP. Você não precisa pegar fila, você fica sentado na sala VIP. Os funcionários lá da presidência vêm e participam. Os carros fazem escolta, e aí à noite os policiais eles ficam vigiando o seu hotel. No começo é legal, mas depois é muito chato, né? Porque onde quer que você vai, eles ficam te seguindo. E eu vi o presidente, eu liguei para a secretária do presidente da primeira noite, com certeza foi por tradução. Há quanto tempo eu posso me encontrar com o presidente? Por 40 minutos. E aí o cônsul também ia estar lá, né, que estava na Coreia, e ele ia fazer a sala, e eu fiquei muito grato. E a secretária falou que eram 40 minutos. E falou, se o presidente quiser conversar mais, pode conversar. Se não, 40 minutos você tem que sair. Naquele dia, eu queria pregar o evangelho para o senhor presidente. E perguntaram, né, quem é que vai lá para o presidente? Como o presidente gosta muito do coral, então eu falei que o coral também é conosco. Então, se o coral cantar 3 músicas, então dá uns 10 minutos. E para cumprimentar 5 minutos, então se tirar 15 minutos, já sobra só 25 minutos. E aí eu falei para o coral, se o presidente perguntar alguma coisa, você não responda comprido, tá? Se você responder comprido, eu não vou mais levar vocês. Aí eu falei sim e não. Aí eu falei, porque o tempo é muito curto. Por 25 minutos eu tenho que pregar o evangelho para ele. Então, o coral, no começo a gente cumprimentou, foram 5 minutos, e daí o coral cantou. E antes que alguém falasse alguma coisa, eu comecei a falar logo. E aí eu comecei. Senhor presidente,
Enquanto o Senhor governou o Paraguai, eu desejo que o Senhor possa receber a bênção de Deus. Foi assim que eu comecei a falar. E a próxima coisa, eu falei, quando eu vi a Bíblia, em Atos, está escrito que ele se encontrou com Davi, que é filho de Jessé, que ele tem o mesmo coração de Deus, que é fazer a vontade de Deus. Então, na terra existem muitas pessoas, mas quase não existe alguém que tenha o coração junto com o de Deus. Mas o filho de Jessé, porque ele tem esse mesmo coração que o de Deus. Então, Davi era um pastor de ovelhas, mas ele o tornou rei para fazer a vontade de Deus. Eu vi isso. Falando isso para ele. Agora também, Deus está procurando pessoas que tenham o mesmo coração que ele. Se o senhor presidente unir o seu coração com o de Deus, Deus vai te estabelecer, Deus vai trabalhar através de você, Deus vai ficar muito contente com isso. Então, se você unir o seu coração com o de Deus, então o que é mais importante dentre tudo? É o problema do pecado. Todos nós pecamos. Mas Deus mandou o seu Filho unigênito para essa terra. E por exatamente 25 minutos eu preguei o evangelho para ele. Então, como nós podemos unir o nosso coração com o de Deus? Deus, olhando para Jesus Cristo morrendo na cruz pelos nossos pecados, quando Jesus Cristo morreu na cruz, não foi pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Então, a partir do momento em que Jesus Cristo morreu na cruz pelo nosso pecado, ele falou que nós fomos lavados, nós fomos justificados, nós fomos santificados. Deus falou isso. Senhor presidente, o Senhor também. Eu desejo com que você possa unir seu coração com o de Deus. Porque assim Deus vai lhe abençoar em todas as coisas. Vai abençoar o Paraguai também. E assim eu falei. Como nós podemos unir o nosso coração? Pelos nossos pecados, Deus fez Jesus Cristo, morreu na cruz pelos nossos pecados. E Deus falou que nós somos justos. Olhando para isso, falou que nós somos santos. Ele falou que nossos pecados foram lavados. Por isso, eu li 1 Coríntios capítulo 6, 10 e 11. Senhor presidente, Deus, você também deve ter pecado diante de Deus. Mas Deus, mandando Jesus Cristo, ele perdoou todos os seus pecados. E quando Deus lhe vê, Deus fala que o Senhor foi lavado, justificado, santificado. Está escrito isso na Bíblia. Você unificar o seu coração com o de Deus. Eu tenho muitos pecados, mas Jesus Cristo morrendo na cruz pelos meus pecados foram lavados, eu fui santificado, eu fui justificada. Quando você unir o seu coração com o de Deus, você pode se tornar um com Deus. Por 25 minutos eu preguei exatamente esse evangelho para ele. O presidente, naquele dia, segurou a minha mão bem forte. E por bastante tempo, assim, ele ficou muito emocionado, né? Ele recebeu perdão do pecado naquele dia. Todos os anos, quando eu vou para o acampamento do Paraguai, eu era convidado por ele. Eu fui cada ano. E depois o presidente olhou para mim uma vez e falou... Ele falou que ele estava com câncer. E como ele não pôde receber tratamento no Paraguai, ele foi receber tratamento no Brasil.
e no avião, o presidente e uma pessoa também estava com o mesmo câncer. Mas aquela outra pessoa morreu e ele falou que ele voltou vivo. Ele estava falando. O presidente, ele foi do Paraguai para o Brasil. Enquanto ele estava lá no hospital, o presidente do Brasil ligou para o hospital e pediu para tratarem bem o presidente do Paraguai. Recebendo o tratamento, o presidente estava ficando cada vez mais pior, mas um dia ele não conseguia mais falar. Ele estava assim, ele estava sem a mente, assim, ele estava inconsciente. Aí todo mundo já estava brigando para saber quem era o vice-presidente para tomar o lugar do presidente. Mas os médicos fizeram uma reunião para tratar essa doença do presidente. E quando estava acabando a reunião, uma médica falou assim. Essa médica falou assim. Quando o presidente veio para o nosso hospital, ele veio de uma forma saudável. Mas agora o presidente não está nem conseguindo falar. Ele está inconsciente. Então, esse método que a gente está utilizando está piorando a situação de saúde dele. Mas nós continuamente estamos utilizando esse mesmo método. Se a gente utilizar continuamente esse método, o presidente vai morrer daqui a alguns dias. Nós temos que trocar o nosso método. Então, como vamos trocar o método? Até agora, o método que nós utilizamos, nós temos que jogar fora. Então, como se o médico, ele chegou agora, pela primeira vez. Então, desde o começo, vamos fazer exames e vamos começar o tratamento. E agora, o presidente, pela primeira vez, começaram novamente a fazer todos os exames. O presidente abriu o botão da sua camisa e mostrou a cicatriz que tinha no peito. Eles descobriram a doença aqui, que estava aqui. E naquele dia, logo, ele entrou na sala de cirurgia, fez essa cirurgia. E ele tomou o remédio que o médico deu. E depois ele começou a falar. E rapidamente ele ficou saudável. E ficou saudável. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da vale da morte, não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo. Porque o meu coração está unido com o de Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo já lavou meus pecados, me justificou, me santificou esse sangue. Independente de como eu enxergar, eu tenho que jogar fora o meu pensamento. E se Deus falou que eu sou justo, eu sou justo. Se Ele falou que eu sou santo, eu sou santo. Se Ele falou que eu fui lavado, então eu fui lavado. Então, exatamente como Ele fala, o meu coração se uniu ao dele. E dessa forma, o meu coração recebeu graça e assim eu pude reviver. Deus, Ele não vê se a pessoa é muito boa, ou se ela é ruim, ou se ela é alta, ou se ela é baixinha, ou se é boazinha ou malvada. Ele não vê isso. A única coisa que Deus vê é se o seu coração e o coração de Deus são um mesmo. Deus, Ele somente quer ver isso. Se você é uma pessoa que tem um coração diferente do de Deus, por mais que você seja bonzinho, isso não interessa. Por mais que você seja errado, por mais que você tenha cometido pecado, seja mal, mas se o seu coração se unificar com o de Deus, Deus pode vividamente trabalhar dentro de você.
Então, não só a vida ou o seu caminho, mas Deus vai fazer você seguir o caminho dele. Hoje à noite nós lemos 2 Reis capítulo 7. Na porta da cidade de Samaria, tinham os leprosos, 4 leprosos conversando, né? Nós falamos sobre isso. Então, no capítulo 7, versículo 4, está escrito assim: se dissermos, entremos na cidade. Desculpa, é o versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios, e nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Aqui, os leprosos, os 4 leprosos, eles estavam naquele lugar mais seguro para eles, a porta da cidade. Porque estava trancada a porta, os cidadãos daquela cidade de Samaria não podiam sair para plantar, e os 4 os leprosos estavam ali na porta. Será que alguém não vai trazer comida para a gente aqui na porta? Então eles estavam morrendo, porque ninguém estava levando comida. Mas se ficar aqui, alguém vai trazer comida. Eu não sei, acho que alguém vai trazer comida. Meu filho, o meu marido, o meu filho. Mas naquele dia, Deus deu um novo coração para esses leprosos. Se Deus não tivesse dado sabedoria, antes de ter o coração de Deus, os leprosos estarem sentados ali na porta, eles pensavam que era o melhor método. Hoje à noite, vocês também, independente de quem seja, quando vocês escolherem um caminho, o seu caminho bom, o seu caminho proveitoso, vocês vão escolher pelo melhor caminho. Mas não quer dizer que esse seja realmente o melhor caminho. O caminho dos leprosos, que eles achavam que era melhor, era ficar ali na porta da cidade de Samaria. Mas Deus deu uma sabedoria para os leprosos. Quando chegou essa sabedoria, a gente vai ficar aqui, a gente vai morrer. Então, se a gente for para... Então, vamos lá nos render ao arraial dos Sírios. E essa sabedoria veio deles, para eles, e essa sabedoria entrou no coração dos leprosos. Então, os leprosos, com a sabedoria deles, com o método, se eles vivessem com o método deles, embora eles pensavam que esse era o caminho de vida, mas na verdade eles somente poderiam receber maldição, era um caminho de destruição. Então eles jogaram fora o caminho deles, e conforme o comando de Deus, conforme a condução de Deus, quando eles foram por esse caminho, esses leprosos puderam viver uma vida abençoada e de bênção. Até agora, os leprosos pensavam que o melhor caminho para eles era ficar sentado na cidade de Samaria, mas quando eles receberam a sabedoria de Deus, aqui a gente vai morrer de qualquer jeito. Então, ir para o arraial dos Sírios é muito mais proveitoso para a gente. Quando eles descobriram isso, os leprosos abandonaram o seu caminho e começaram a andar pelo caminho de Deus. Os leprosos, eles se levantaram e foram para o arraial dos Sírios. Caíram, desmaiaram, por vários dias passaram fome, ficaram doentes. Então, indo, eles ficaram cansados e caíram. Qualquer um que visse, eles estavam cansados, com fome. Eles estavam muito miseráveis, não tinham esperança nenhuma. Mas, pessoal, quando nós vemos é assim. Mas aos olhos de Deus, não existe um caminho melhor. Vocês, vivendo as suas vidas, eu fui para o Quênia. Lá no Quênia,
tem um vice-ministro da educação. E esse vice-ministro, ajudou muito a IYF. E um dia, para esse vice-ministro, comendo com ele, eu perguntei: o senhor vice-prefeito, é muito curto o seu tempo para trabalhar como ministro, se for longo, 4 anos. Aí eu falei para o vice-ministro, né? Agora, quando você parar de ser vice-ministro, qual o trabalho que você vai fazer depois? Ele falou: não parei para pensar nisso. Ministro, quando acaba o seu mandato, acabou, não tem mais. Ministro, ou ele não vai poder nem ser mais vice, não vai poder fazer mais nada. Não tem mais, né, o que ele fazer. E também o ministro ser presidente também não é uma coisa fácil. Então, ser de novo um vice-ministro é difícil, né? E eu falei para ele, para o vice-ministro do Quênia: o vice-ministro, quando acabar o seu mandato, o que você vai fazer? Ele falou: não, eu não pensei. Quando acabar esse mandato, aí eu falei: quer que eu prepare um trabalho para você? Ele ficou assustado. Ah, pastor, o senhor pensou em algo que nem eu pensei. Quer me dar uma posição? Sim, eu quero. Qual? Eu queria que você trabalhasse pela IYF. Ele ficou muito feliz. Se você trabalhar com a IYF, não tem salário, não tem sua mesa, não tem secretária nenhum, não tem nem carro, não tem nenhum dinheiro que você vai receber. Mas você vai ser muito mais feliz do que um ministro. Ele está trabalhando pela IYF, dando toda a sua ajuda e seu apoio. Os estudantes da IYF, os estudantes que foram ano passado para lá, são 50 e hoje a gente se reuniu com eles. Eles ficaram tão felizes. Quando estavam em casa, sempre ficavam reclamando do pai, da mãe, brigando todo dia com o pai, com a mãe. Mas indo para a África, nossa, eles ficaram tão agradecidos aos pais, agradeceram ao presidente, agradeceram ao país, agradeceram a Coreia, agradeceram a água. Porque lá na África a água é algo muito precioso. Os missionários temporários, principalmente porque falta água, quando lavam o cabelo com um copo d'água. Vocês conseguem compreender isso? E viveram assim de uma forma bem difícil, porque a água é muito preciosa lá. Na Coreia, como tem muita água, a gente desperdiça muito. Aí falou: gasta como água, né? Quando as pessoas gastam assim, desperdiçando. Então, eu estou falando que daqui para frente a gente tem que economizar água. Então, se você pensa que vai ser feliz tendo dinheiro e com posição alta. Na IYF ninguém ganha dinheiro nenhum. Eu ando de avião pelo mundo inteiro por causa da IYF, mas ninguém me dá nenhum centavo. Eu ando muito de avião. Eu acho que é 1.300.000 milhas que eu já viajei. Acho que eu já dei a volta no mundo umas 4 ou 5 vezes. Mas eu tô tão feliz. Essa vez eu fiz acampamento em Dallas, em Colômbia, também lá no Brasil. Mas eu tô tão feliz. Os estudantes também vão para a África, ficam com malária, são mordidos pelos bichos.
não sai água na torneira. Mas eles estão tão felizes. Essa cobiça que nós temos, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ganhar bastante coisa, eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que ter uma boa casa, eu tenho que ter um bom carro. Por causa disso que eu vou ser feliz. Então, não o pensamento que nós temos, mas ele está preparando uma outra direção, um outro caminho. Os 4 leprosos, pela primeira vez, eles estavam só presos no pensamento deles, mas não o pensamento deles, mas seguindo a vontade de Deus, eles estavam seguindo para a cidade para o arraial dos Círios. Hoje, todos vocês, o que é vida espiritual? É ofertar zelosamente, orar zelosamente, fazer bondade. Tá, isso também é importante. Mas o que é mais importante é ter o coração unido ao de Deus. Escreve. Então, Deus falou, vai para o arraial dos Círios, então vai. Deus fala, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, levanta e anda. Se Deus falou, vai e lava-te no tanque de Siloé, vai e lava. Então, se unir o coração com o de Deus, o que Deus deseja se torna o meu desejo também. Esses 4 leprosos, até agora, pelo método deles, pelo pensamento deles, eram esses tipos de pessoa. Pela primeira vez, eles estavam se direcionando ao arraial dos Círios. Então, esse caminho era ruim, era escuro, tinha fome, estavam cansados, estavam caindo. Então, esses 4 leprosos, por vários dias, passaram fome, com esse corpo doente, andando na escuridão. Realmente pareciam as pessoas mais miseráveis desse mundo, mais pobres, mais coitadas desse mundo. Mas seguindo a vontade de Deus, jogando fora o seu pensamento, até agora seguindo o meu pensamento, deixando isso tudo, Deus abriu o caminho. Domingo passado, na nossa igreja, eu já falei, né? Foi semana retrasada, sobre a Ruth. Eu falei sobre a Ruth. Eu falei da Noemi aquela hora. A Noemi, seguindo o seu pensamento, ela foi para Moabe. O Elimeleque, marido dela, morreu. Malom, o primeiro filho, morreu. Depois o Quilion, o segundo filho, também morreu. Só sobrou 3 viúvas. Só maldição. Mas recebendo a condução de Deus, quando seguiram para Belém, podia pegar, chegaram na época da cegua, podiam colher, e o Boaz viu a Ruth, se apaixonou por ela, se amaram, se casaram, depois ela ficou rica, e depois nasceu um filho. Nasceu Obed, de Obed nasceu Jessé, Jessé nasceu o rei Davi. Era o caminho da bênção. Então, você pode fazer balé, qualquer outra coisa. Mas tem aquele caminho que Deus se agrada em te conduzir. Até agora você queria seguir o seu bom caminho, mas agora deixe esse seu bom caminho. E sigam o caminho que Deus quer te conduzir, não seguindo o seu pensamento, mas seguindo a palavra de Deus. Esse caminho é um caminho onde Deus preparou a sua bênção e Ele está esperando por nós ali. Os leprosos estavam se direcionando ao arraial dos Círios. E agora, aqueles... Eu não sei se naquele tempo tinha fogãozinho, eles estavam lá cozinhando sopa de kimchi, outras sopas. Então, ou se não, a sopa de carne que o pastor Kim Dong-sung gosta. Quando a gente vai para uma transmissora
de rádio, quando a gente vai para uma estação de rádio, eles fazem assim. Eles fazem tipo um treinamento, né? Quando a gente vê ali do lado eles fazendo som, é muito incrível. Uma vez eu fui para uma emissora de rádio e eu estava esperando na sala de espera e uma senhora do lado estava chorando. Aí eu olhei, por que ela estava chorando? Então, aquela mulher que estava falando na rádio, ela não estava chorando, mas ela estava só emitindo o som que ela estava chorando. Tem aquela máquina que dá o som de raio, de tempestade. Então Deus, eu acho que ele pegou essa transmissão ali e quando os leprosos caíam, tropeçavam, eles estavam indo em direção ao arraial dos círios, mas Deus ele dava aquele som e quando o pessoal lá dos círios escutavam, eles escutavam como se fosse um monte de cavalo correndo, como se fosse um exército correndo em direção contra eles. Os soldados da Síria, eles estavam fervendo sua comida para jantar e se assustaram. Que barulho é esse? Inúmeros soldados estavam vindo em sua direção com cavalos. E quando eles saíram, como estava escuro, não enxergavam nada. Mas lá de longe, barulhos de cavalos, barulho de cavalos chorando, barulho de soldados. E daí eles se assustaram, ficaram apavorados. E à noite, o mais inteligente de todos os sírios ali no meio falou: os reis de Israel, eles alugaram outros exércitos e estão vindo nos atacar, vamos fugir! E aqueles soldados nem conseguiram pegar seus cavalos e fugiram descalços. Todos eles fugiram com medo. E assim como quando eles acabaram de sair, os leprosos chegaram. Não tem alguém aí? A gente veio aqui para se render. Ninguém atira, por favor. E eles gritavam. E quando eles se aproximaram do arraial, estava um silêncio. Não tem ninguém. Nós somos ali de Samaria. Por favor, não atire. Nós viemos nos render. Mas não tinha ninguém. E quando eles entraram nas tendas, em cima do carvão, tinha sopa de kimchi, tinha comidinha toda preparada. E naquele momento tem que comer, não é? É ou não é? Se não comer, é bobo. Eu não sei para quem preparou e como preparou, mas eu tenho que comer. E assim os leprosos, o rosto deles, nossos olhos deles se viraram. Por quê? Ficaram tantos dias sem comer e comeram. Eu também comi uma vez bolinho de arroz lá do exército, um monte, assim. E eu comi tanto que eu fiquei com a barriga tão cheia. Eu fiquei, nossa, será que se eu comer mais vai estourar minha barriga? E mesmo assim eu comi. E depois o superior falou, será que não vai ter problema? Você tá bem? Tudo bem contigo? E naquele dia eu comi muito. Eu comi assim, acho que um bolo de arroz. Eu acho que desde aquele tempo eu tô com essa barriga e não voltou mais pro normal. Os leprosos ficaram muito felizes. Quando eles viram ali tinha pedaço de ouro, de prata, eles pegaram, esconderam, cavaram, eles escreveram o nome. E depois que eles comeram, esconderam, e depois Deus deu uma nova sabedoria. Hoje é dia de boas novas. Todos daquela cidade estão morrendo e nós estamos aqui. Não fazemos bem, este é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E eles foram para a cidade e começaram a clamar. E aquelas pessoas escutando a voz dos soldados, dos leprosos e saíram. E assim, deu-se um alqueire de flor de farinha por um ciclo de 2 de cevada por um ciclo. E assim aconteceu esse milagre na porta de Samaria. Hoje à noite, para cada um de vocês,
Deus está abrindo o caminho para nós podermos salvar muitas vidas. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que salvam as almas. Ele está falando isso. No final, aqueles 4 leprosos, recebendo a condução de Deus, no final, eles ficaram de barriga cheia e também salvou toda aquela cidade da fome. Eles fizeram esse trabalho precioso, nós podemos ver isso. Por isso o caminho que eu tinha planejado antigamente, eu larguei tudo isso e recebendo a condução de Deus, eu decidi seguir por esse caminho e Deus me abençoando. Tem muitas comidas para os leprosos comerem, muito ouro para eles esconderem. Mas eles escolheram salvar a cidade dessa mesma forma. Vamos fazer esse trabalho precioso de salvar todo esse mundo. Vocês também. Unam seu coração com o de Deus. Que vocês sejam conduzidos para isso, porque assim vocês vão receber muita bênção e graça de Deus.